A ideia de falar de modelagem hidráulica, evidentemente, vem no conceito da gente discutir, expor ou explorar os produtos que nós podemos obter e aplicar na questão da gestão, planejamento territorial, projeto, né? E, claro, o termo hidráulica aqui, ele tem um conceito um pouco mais amplo, não é? Nós temos utilizado o conceito mais global aí, modelagem hídrica ou modelagem de recursos hídricos, porque, em tese, o conceito de modelagem hidráulica ele tem muitas subdivisões. Nós podemos falar especificamente da parte hidrológica, da parte de escoamento superficial, da parte de fluxo em rios e canais, tudo isso focando a questão da água no ambiente urbano, não é? De forma mais específica, mas também aspectos de qualidade, aspectos de recuperação da qualidade das águas e de integração das águas num ambiente melhor. Não vou usar a palavra ambiente sustentável, porque isso já deixou a questão um pouco mais para trás, não é? Então, desses tópicos que eu coloco aqui, onde a modelagem entra para caracterizar o porquê nós estamos aqui, o que um modelista matemático na área de recursos hídricos está fazendo aqui, junto com os planejadores urbanos, os planejadores territoriais, não é? A questão principalmente da integrar a água no ambiente urbano, ou resgatar essa integração, é um produto que a modelagem pode trazer. A questão de que, para se fazer isso, e a tomada de decisão exige uma simulação de múltiplos cenários, a modelagem é o ambiente ideal para fazer isso. A questão de teste de resiliência e de gestão de risco também é um enfoque que a gente pode dar na modelagem e produzir resultados aplicáveis ao planejamento. Então, é esse o conceito que vamos procurar implantar aqui. Eu tenho repetido sempre esse slide nas últimas apresentações que tenho feito, e em aulas de graduação e pós-graduação, a questão do conceito, não efetivamente do nome, não é? Eu procurei colocá-lo aí em alguns termos que estão correndo pela literatura técnica, não é? Nós temos usado o conceito trama verde-azul, temos usado também infraestrutura verde ou infraestrutura verde-azul, mas que é a aplicação no conceito da paisagem urbana, da gestão territorial urbana, da integração dos elementos verdes e azuis para uma série de finalidades. Eu procurei colocar algumas aí, mas elas são bem mais numerosas do que essa lista. Mas a interligação dos elementos verde e azul, ou seja, a questão do sistema de drenagem natural dos terrenos, que tem que conviver com o uso urbano do solo, a intensidade desse uso urbano, e também a paisagem verde, que tem muitos focos, muitas metas, ela servirá para, no final das contas, uma melhoria da qualidade ambiental de forma geral. Então, hoje se fala muito no campo da hidrologia urbana, da hidráulica urbana, ou, de forma geral, do assunto águas urbanas, a questão da trama verde-azul, como construir, como implementar na microescala urbana, da microbacia hidrográfica urbana, na escala regional e em escalas maiores, né? Existem já iniciativas nesse sentido, por exemplo, no estado de São Paulo, e também em subbacias do município, né? A questão a subbacia do Pinheiros é uma que está sob estudo, a microbacia do Jaguaré é uma que está em estudo, e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo também pensa em elevar essa questão da trama verde-azul no nível do Estado, interligando os nossos corredores ecológicos verdes aos corredores de águas, né? Tanto para a recuperação do potencial hídrico que nós perdemos por conta da poluição, como para a integração na paisagem.
Existem muitos exemplos a serem seguidos já funcionando. O Blue Green Grid, não é? A trama verde azul de Londres é um espaço interessante, é um exemplo interessante, embora de profundidade menor, porque também começou o primeiro, mas a integração de elementos verdes, não é? Na trama hídrica da região tem trabalhado no sentido da conciliação de questões de inundação, questões de saúde e saneamento básico e integração também com a qualidade de vida no meio urbano. Temos muitos exemplos disso em todos os lugares. É claro que essas fotos são sempre um tanto quanto idílicas, mas são os exemplos nos quais nós podemos imaginar a construção de um padrão nosso, um padrão aculturado de implantação da trama verde-azul. Esses que estão aí, Copenhague, Estocolmo, são alguns exemplos que eu pude coletar. Existem alguns outros americanos, canadenses, japoneses, para se mirar. Mas a ideia do conceito é de criar corredores ecológicos no qual a água tem um tratamento específico nos diversos vetores, na questão da qualidade, na questão do escoamento das águas nos períodos de cheia, e também a composição, a manutenção e a sustentação da parte da flora e da fauna que teria condições de se deslocar de uma maneira menos seletiva e menos restritiva dentro das malhas urbanas, né? Quando a gente está falando de água no meio urbano, é claro que a questão do abastecimento e da recuperação da qualidade das águas residuárias, ela tem um papel importante, mas o enfoque complicado, os problemas difíceis de serem atacados é a questão da drenagem, o escoamento superficial, que é inerente ao processo que a gente tem de ocupação do solo e que é difícil por conta de fatores como esses aqui. Essa lista não é exclusiva, não é? A questão das limitações ambientais, fatores econômicos, a questão das limitações tecnológicas que se tem para tratar o problema, acabam levando a drenagem como um problema praticamente insolúvel, não é? Eu tenho certeza que no momento em que começarmos novamente um período onde as precipitações maiores, mais intensas, mais volumosas vão ficar mais frequentes. Então, eu me refiro ao próximo dezembro. Bom, dezembro já é hoje, não é? Então, janeiro, fevereiro, nós vamos lembrar mais desse tema do que dos outros. E as perguntas recorrentes, principalmente da sociedade em geral, por que não se avança numa sensação nítida de que o nosso risco está diminuindo? E a questão da drenagem urbana como gestão de risco não é um conceito simples de ser explicado para a sociedade em geral. A drenagem urbana é um problema de gestão de risco, não vamos voltar nisso mais para frente, mas a questão de limitação nos investimentos, né? Na nossa capacidade de investimento, a própria cultura de uso do solo que considera a impermeabilização como um mal menor, a ocupação de várzeas como uma coisa natural que foi feita no passado e não tem como ser desfeita. Elas são muito presentes, né? Essas fotos mostram aí a questão dos resíduos sólidos, aí do problema gestão de coleta e movimentação de resíduos sólidos nas cidades, continua sendo um grande problema para a drenagem urbana, não só em termos de capacidade, né, de diminuir o risco de inundação, mas também um problema de qualidade da água. A questão da ocupação dos solos, dos terrenos, principalmente em áreas de declividades elevadas, no qual a gente tem
uma exposição à erosão mais intensa, aumenta o risco de deslizamento de massas e também o risco de assoreamento da drenagem natural. Tudo isso faz parte da nossa limitação. Usando como exemplo aqui o último estudo do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê, o PDMAT-3, ele foi concluído em 2013, está disponível para consulta aí no website do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Foi um estudo profundo, um estudo com uma dose boa de tecnologia aplicada, não é? E a gente começa a entender na construção daquele cenário que eles lá fizeram, ou dos cenários que eles lá fizeram, por que é difícil? Porque para se fazer uma modelagem hidráulica e obter produtos para o planejamento, gestão de território, a base de dados que a gente precisa é muito grande, ela é complexa, ela nem sempre está no mesmo nível de precisão e no mesmo nível de qualidade. A gente tem alguns exemplos aqui, a questão, por exemplo, na bacia do Alto Tietê pesa muito a questão geopolítica, são muitos municípios, nem todos dentro da bacia, alguns com o pé em 2 bacias hidrográficas, como mostra este primeiro slide aqui, a própria malha hídrica, não é? Essa malha hídrica hoje ela tem mais de 50 reservatórios de detenção para serem operados. A questão de modelagem, então, ela tem que vencer desafios para que a gente consiga, numa ferramenta de suporte à decisão, interpretar e considerar os elementos intervenientes. Tem o lado também, além da base física, da tecnologia que afeta a consideração dos fenômenos, eventos naturais, não é? Eu gosto sempre de lembrar, é interessante, nos últimos, agora podemos dizer 12 anos, não é? 12 anos depois da ampliação da calha do Tietê, que corta uma boa parte do centro-norte da região metropolitana, nós tivemos 7 eventos, esses 7 que estão desenhados nessas figuras, que levaram ao transbordamento do rio Tietê, numa situação, digamos, estatisticamente menos provável do que se imaginava, né? A questão da distribuição dos fenômenos naturais que somente alguma tecnologia um pouco mais avançada, aqui no caso a gente vê imagens da tormenta observadas com os radares meteorológicos que a gente dispõe na região, e que mostram diferentes aspectos que a nossa ideia de considerar o risco de um evento natural não levava em conta antes desse tipo de tecnologia estar disponível, não é? A questão da avaliação da impermeabilização e da ocupação do solo. Aqui, a questão da impermeabilização, ela é bem conhecida, ela evoluiu muito por conta da urbanização do país, do estado, não é? Por conta mesmo da perda de velocidade dessa urbanização, como mostra esse segundo gráfico aqui, mas também o aumento da impermeabilização pela simples mudança do padrão de ocupação. O número de ocupantes por domicílio, ele cai continuamente, até 2010 a gente consegue observar um efeito como esse aqui, e fez com que em 3 momentos diferentes, né, anos 90, anos 2000, anos 2010, a gente tivesse relações diferentes e cada vez mais severas de impermeabilização do solo. O último estudo, esse que eu mencionei em 2012 e 2013, ele chegou a taxas de impermeabilização da ordem de 90% da área da bacia, para densidades de ocupação acima de 50, 70 domicílios por hectare. O que representa uma mudança interessante nos anos 90 e no início dos anos 2000,
nós imaginávamos que a saturação da impermeabilização fosse chegar a 70%. Então, a ideia não é que houve uma mudança, mas houve uma mudança na ferramenta tecnológica que se dispõe para avaliar esse tipo de coisa. A própria questão, ainda falando das dificuldades que a modelagem enfrenta, a questão de entender e compreender o sistema, né? Usando ainda como exemplo o Alto Tietê. O Alto Tietê, eu já acabei de mencionar, ele tem 51 reservatórios de detenção operando em diferentes níveis de manutenção, de tecnologia, de acompanhamento, monitoramento, né? Além de estruturas complexas. Os reservatórios de detenção, eles são mais do que um problema de modelagem hidráulica, ele é um verdadeiro desafio em termos de gestão. Como é que você faz com uma estrutura que funciona 3 meses por ano e 9 meses depois, os outros 9 ela precisa ser mantida praticamente sem uso. E também os aspectos de como modelar essas situações típicas que a gente encontra nas principais canalizações, digamos assim. O termo canalização aqui é genérico para dizer nos principais escoadouros das águas superficiais que vão compor a nossa base territorial, não é? Então, essa situação da construção sobre os cursos d'água, simplesmente porque o usuário final não tem alternativa, o gestor também não tem alternativa e o processo está, digamos, travado num ciclo viciado. Bom, em termos de tecnologia de modelagem, né, para entender o que é que se faz para gerar os produtos que eu vou apresentar em seguida. Basicamente, nós temos estes 5 subsistemas. A modelagem hidrológico-hidráulica, que aqui nós temos os 5 principais softwares. Destes, apenas este daqui e este daqui não são de livre acesso e, portanto, podem ser utilizados tanto do lado acadêmico, do lado de gestão pública, em pesquisa, em tudo mais. Mas nós temos esses 5 subsistemas, não é? A modelagem geral trata o evento natural, que é a intensidade e a distribuição espaço-tempo da chuva, a questão dos processos hidrológicos, né, evaporação e infiltração, e depois a questão de como se formam, né, os volumes em termos de quantidade e, claro, qualidade. A qualidade da água, ela ainda não tem um papel de destaque no foco da modelagem, porque o problema mais frequente, quase sempre, é a questão dos danos gerados pelas inundações, mas a qualidade certamente será, em o horizonte próximo, vamos imaginar aí menos de 10 anos, mas com um limite em 10 anos, ela será o grande contribuinte para o estado ambiental, não é? A qualidade ambiental dos cursos d'água. Então, a qualidade é sim um foco da modelagem. Hoje não é possível mais dissociar os dois. A questão, então, o 4º subsistema, o escoamento em rios e canais e reservatórios, que é como se opera ou como nós podemos simular cenários de desempenho e de ocupação. É claro que o cenário de desempenho e ocupação não vai saber considerar, não vai saber modelar isso aqui, mas ele vai procurar chegar perto. E depois a questão de geração de produtos, né? Delimitação de áreas inundáveis, mapas de risco é um exemplo, os mapas de vulnerabilidade, outro exemplo, eu vou mostrar em seguida. Existe aqui um site que eu recomendo para quem se interessa por modelagem, principalmente de livre acesso, que é um inventário de modelagem que nós temos para hidrologia hidráulica e meio urbano. Bem, a questão de bases, não é? As bases
topográficas, as bases de modelagem digital de terreno, cada vez mais sofisticadas, são extremamente importantes para a gente traçar os mapas de risco, as rotas de fuga, os mapas de vulnerabilidade. A tecnologia LiDAR, por exemplo, que é capaz de pegar aqui não só o terreno, mas a altura das construções, das árvores, é uma contribuição muito importante que a gente tem. A questão do monitoramento, não é? Modelagem sem monitoramento não existe. Isso está cada vez mais presente, não é? Monitoramento permite a calibração e a análise das incertezas da modelagem. Então, no caso, tomando como exemplo o sistema do Alto Tietê, a modelagem e o monitoramento conseguiram, por exemplo, verificar aqui 5 pontos de representatividade, que garante que essa modelagem é fidedigna e pode ser extrapolada na simulação de cenários. A questão da simulação de cenários, então, é fundamental. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns cenários de distribuição de tormentas que foram críticos, não é? E que foram utilizados na modelagem, na análise da resiliência do sistema do Tietê, não é? Cada uma delas foi associada também a eventos sintéticos considerados críticos e que têm movimentações típicas na bacia, e que, por exemplo, permitiu que a gente verificasse que, dependendo do cenário perfeitamente razoável, a gente tivesse, a gente tivesse, por exemplo, diferenças entre 900 e 2.800 metros cúbicos por segundo no que se desejaria de capacidade de descarga no rio Tietê, no trecho dentro da cidade, que é uma variação muito grande, implica em investimentos muito diferentes. Falando então, dos produtos de modelagem, não é? Os mapas de risco, caracterizados por profundidade de inundação e pelo risco hidrodinâmico, não é? Nós temos um exemplo aqui feito para Belo Horizonte, na região ali da Pampulha, no município de Cubatão, aqui na região de São Paulo, que envolve o município em si e a região industrial e das refinarias, não é? Os mapas de risco hidrodinâmico que são gerados em função da influência que a inundação tem na capacidade de causar danos diretos às pessoas, não é? Nós temos os mapas de rota de fuga. Esse é um exemplo que nós desenvolvemos aqui no laboratório nosso. Esse é o exemplo de Nova Orleans, que foi elaborado depois do furacão Katrina e que traçava as rotas de fuga para abrigo das pessoas naquele famoso Superdome, alguma coisa assim, onde as pessoas conseguiram se abrigar. Esses são alguns produtos da modelagem, não é? Como é que isso influiu em Nova Orleans? Eu gosto sempre de mostrar a ideia de que o mapeamento desses riscos que eu mostrava aqui em diferentes categorias de profundidade acabou resultando em limitações de ocupação, algumas bem drásticas, como a oclusão, por exemplo, de toda a vista dessa área para o rio por um muro de 4 metros de altura, a limitação do nível de soleira das construções, né? No município de Joinville, um outro estudo que fizemos aqui no laboratório, isso resultou, por exemplo, em uma série de zoneamentos adicionais ao zoneamento urbano que caracteriza o tipo de construção que pode e deve ser permitida do ponto de vista da redução do risco de inundação. E o risco de inundação, na verdade, é uma fórmula matemática que considera a previsão ou a probabilidade de ocorrência do evento e a sua exposição, é mais ou menos como funciona o seguro do carro da gente, e o número de um indicador de vulnerabilidade. Novamente, como funciona o seguro do carro da gente, aquela história, você é mais vulnerável se o seu carro dorme na rua ou não? Bem, os mapas de vulnerabilidade, então, também são produtos da modelagem.
Por exemplo, nós temos aqui os mapas de vulnerabilidade a inundações em algumas regiões de São Paulo, as cores falam por si aqui, e isso pode ser caracterizado em índices que majoram ou reduzem essa vulnerabilidade em função de um evento pluviométrico de 50 milímetros, 100 milímetros, alguma coisa assim. A vulnerabilidade pode ser estendida também levando em conta fatores econômicos, sociais. Isso aqui é no município de Salvador, um outro estudo que fizemos aqui no laboratório, onde os mapas de risco consideram o custo ou valor das edificações e a renda dos moradores, com base, claro, nas ferramentas de geoprocessamento. Concluindo, então, a modelagem, hidrológico-hidráulica como fator de suporte à decisão na gestão territorial, no planejamento urbano, ele tem muito a contribuir. As ferramentas tecnológicas que foram acrescentadas nos últimos 10 anos, elas permitiram um avanço muito grande. Evidentemente, a gente sente falta de disseminar esses conceitos na ponta de ação, ou seja, fazer isso chegar nos técnicos, nos planejadores, nos escritórios de engenharia e arquitetura, nos escritórios de projeto e principalmente nos diferentes níveis governamentais de tomada de decisão. Mas este panorama, evidentemente, é uma questão de tempo que isso vá se desenvolvendo, que isso vá sendo absorvido pelo meio técnico. Então, um panorama geral, bem rápido, do que a modelagem, nós, modelistas, poderíamos contribuir nesse aspecto. Eu agradeço, eu acredito que as perguntas ficarão para o final, mas agradeço a atenção de todos. Obrigado.